Ernesto Marques. Olha só que legal, ele cria cartazes artísticos de tamanhos variados para serem colados em espaços públicos, os chamados lambe-lambe, e, no caso, lambe-lambe julienses, porque remetem à data do 2 de julho. Obras que já foram levadas às vias públicas no percurso da festa, com imagens dos personagens da Guerra da Independência do Brasil aqui na Bahia. Uma prática que começou em 2018 e é do artista visual Daniel Soto, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Chegou cheio de cartazes e não podia ser diferente. Seja bem-vindo, tudo bom, Daniel? Bom dia para você. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, pela chance, de poder falar dos personagens julienses e falar de 2 de julho. É sempre um prazer. Pois é, você até abriu aqui um dos cartazes pra gente. Deixa eu ver se, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, aqui ó, Surra de Cansanção. Exato. Que é uma referência a Maria Filipa, não é? Exato, esse foi um dos primeiros cartazes, já colei ele em 2018, junto com a Maria Quitéria. Aí logo depois eu fiz o Índio Jacaré, aí depois teve uma revisão. Recentemente, esse ano, me esclareceram que o Jacaré talvez não fosse indígena, porque ele participou da Batalha de Pirajá e naquele momento já não havia mais indígenas integrando as tropas, eles tinham sido desligados. E tudo isso está sendo um processo de aprendizado para eu conseguir fazer novas visualizações, novas representações dos personagens, que é uma das propostas que eu tenho de estar atualizando a representação para estar conectando o público. No caso, foi uma das provocações que eu busco fazer, fazendo uma nova arte visual dos personagens para que as pessoas consigam ter identificação. Inclusive tem uma exposição sua que está sendo aberta hoje, não é isso? Exato. Aí vão ter novas peças que estão sendo criadas por artistas visuais da Bahia de diversas gerações. Curadoria de Ormindo, se eu não me engano, Juarez Paraíso e Nancy. E a exposição... Está em boas mãos. Fantásticas mãos, né? Aí poder participar de uma seleção de artistas desse porte é fantástico. E para o percurso do 2 de julho tem uma novidade também, não é? Os cartazes vão se tornar definitivos. Explica para a gente aí. Exato. Essa novidade. Aí eu tive a sorte também de ser chamado para participar da reforma da Lapinha. E os cartazes que eu colava como papel em paredes, eles vão ser gravados em aço e vão fazer parte da reforma do espaço público. Então, vai ficar lá em caráter permanente agora. Exato. Aí, para contar a história, teremos lá os personagens julienses, interpretando e representando os heróis ao longo do ano, de maneira duradoura, que é uma das propostas que eu faço também, da arte estar na rua, para ela estar em contato com o público e fazer esse reforço da memória, estar sempre ativando e reiterando, essa questão da identidade baiana. Como é que nasceu esse projeto? Porque você optou por personagens do 2 de julho, desde 2018 para cá. Exato. Por quê? Qual foi a motivação maior que você teve? Eu já frequentava o 2 de julho e no caso, sempre percebi essa questão da representação dos personagens. A gente não via atualizações, E alguns não tinham nem representação visual. Sempre os mesmos personagens que eram reverenciados. Exato. Aí o que a gente tem é uma repetição da imagem de Quitéria, fotografias, gravuras da mesma Quitéria, ou então de outras pinturas que já são canônicas do 2 de julho, mas que não expandem, certo? Então eu percebia, enquanto designer, que essa questão da falta de atualização, da representação, acabava dissociando do público. O público não se interessava, porque aquelas imagens têm cara de museu, cara de passado, então aquilo ali acaba ficando preso ao passado e não conecta com o público que está sendo bombardeado por novas mídias potentes, Você dá um toque mais modernista nessas imagens aí, não é? Eu estou tentando, E que personagens? A gente falou da Maria Filipa, você retrata quais outros nomes? Tem os personagens anônimos também, não sei se você se envereda por aí também? Aí, no caso, tem os anônimos como, por exemplo, que são grupos grandes, Por exemplo, e não tem personalidades que se destacam, que nem as caretas do Mingau, foram feitas recentemente, está na Lapinha. Caretas do Mingau. Do Mingau. São de Salbara. Aí elas... Uma história interessantíssima também que veio agora, Por conta do bicentenário apareceram essas... Estão se tornando mais conhecidas essas Exato, figuras, se tornando mais conhecidas. Aí já aconteciam várias coisas que acontecem no 2 de julho, mas são a miúde e a gente às vezes não tem
percepção. E o 2 de julho ele tem esse calendário diverso que é até pouco explorado aqui, que nem amanhã não, dia 2 é a festa do 2 de julho e dia 5 tem a volta da cabocla, é outra festa. E pouca gente participa e é fantástico. Muito menos badalada, mas é riquíssima também. A primeira vez que eu fui foi ano passado e fiquei impressionado, quero ir todo ano, mas você tem que ter preparo, porque é uma volta acelerada. É o percurso todo de volta e acelerado, rápido, curtíssimo. É diferente do 2 de julho, que é longo, tem 2 etapas, para meio-dia e depois volta. Tem um generoso intervalo ali no Pelourinho, generoso e saboroso intervalo no Pelourinho. Agora, para quem acha que o trabalho do artista é só inspiração, aqui você teve que fazer também muita pesquisa também, pesquisa histórica também, né? Exato. Aí eu fiz uma pesquisa inicial quando eu comecei e depois essa pesquisa acabou virando o mestrado. Estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em artes visuais sobre a memória gráfica do 2 de julho, justamente buscando essa provocação acadêmica sobre como é que essa memória da nossa identidade ela está sendo tratada. E a gente conversava ontem aqui com o Rafael Dantas exatamente sobre a iconografia do 2 de julho, né? E o quanto esse novo olhar traz de riqueza de informação, de personagens que ficavam meio esquecidos, né? Porque a iconografia ajuda a contar a história. Então a gente precisa ter representações visuais e uma riqueza de representações dos personagens em diversas situações, cenários, para que o público identifique, para que o público consiga se identificar também, né? Perceber, tipo assim, olha, eu pareço com aquela personagem, né? Ela dialoga com minha pessoa. Interação com as pessoas que têm tido contato com o seu trabalho e com essa atualização até na linguagem, no trato estético de um personagem histórico ou de algum personagem que não era conhecido de repente. Maria Filipa, por exemplo, que até bem pouco tempo atrás, muita gente da historiografia oficial negava a existência da Maria Filipa. Ainda há quem negue, né? Há quem negue ainda. Exato. Aí eu não estou entrando na seara historiográfica de eu determinar ou definir essa questão se existiu ou não. Aí é o papel do historiador, né? Mas assim, como artista, como é que tem sido a reação do público? A recepção como é que tá a interação contigo? A recepção é muito boa, principalmente quando eu estou colando no percurso ou em locais que tem conexão, que nem já colei em Taparica. Aí uma querida fez uma foto dela em frente ao cartaz da Maria Filipa e botou uns versos lindos, aí ficou fantástico. Então, ela mesma criou uma nova memória, uma nova contribuição e digital, né, compartilhada, todo mundo pode ver e ler, utilizando a memória gráfica que eu criei. Então, essa questão da memória gráfica ajuda isso, as pessoas terem um repertório, né, materializar a iconografia, a identidade, valores nossos, para que as pessoas consigam se identificar, reproduzir, registrar, guardar. Até se interessar pela história a partir dessa identificação, né? Sim, sim. Aí que nem alguns cartazes colados no Pelourinho Santo Antônio, quem é de fora de Salvador, ou da Bahia, né? Tipo assim, olha e fala, não sabia que tinha tido isso. Né? Quando estão aqui no período 2 de julho, eles vão acompanhar e vai ter muita gente para explicar, mas ao longo do ano não acontece, né? Aí os lambes têm essa permanência um pouco prolongada, né? Apesar de ser papel estar na parede, mas eles vão durar ali pelo menos um ano, contando aquela história. E os que são colados no percurso, né, eles têm essa aceitação, uma receptividade muito boa. As pessoas que moram ali com essa história, elas ficam empolgadas. A gente chama de lambe ou lambi-lambi esses cartazes? Os dois, está valendo. Agora você cria as imagens à mão, cria na tela e depois imprime. Como é que é o processo de produção de um lambe? Começo no papel, esboçando. E como tem a questão da facilidade digital, eu faço um esboço simples e depois eu vou para o computador para poder detalhar e arte finalizar. E agora pode imprimir em qualquer tamanho, qualquer formato. Exato, tá fácil, né? Exato. E a impressão eu faço, que esse papel aqui é um papel contínuo, um rolo, imprimiu só. Só que às vezes eu imprimo várias folhas e colo lado a lado, ou colo direto na parede lado a lado, ou então eu colo em casa antes, para quando for na rua ter uma folha inteiriça. O que a gente pode dizer do trabalho artístico, ele não termina quando você finaliza a imagem na tela. Na hora de aplicar também tem o seu toque, na maneira que emendar, aproximar uma imagem da outra. Tem. Aí que cada um fica ligeiramente diferente, o contexto também da parede, onde é que eu vou conseguir colar também interfere muito no resultado. Vai ter os mesmos lambes em lugares diferentes, eles vão estar diferentes de alguma maneira, não é a mesma coisa. Exato.
Aí você vê o lambe da Maria Filipa em Itaparica, é uma coisa completamente diferente. A gente está falando aqui com o Daniel Souto, que é artista visual, está com esses cartazes, os chamados lambi-lambi, ou os simplesmente lambis, e com o tema do 2 de julho, não é? Ou seja, lambi-lambis julienses, que inclusive, julienses é o nome da exposição que vai ser aberta hoje, às 5 horas da tarde, na Galeria Canizares, não é? Uma exposição organizada pela Academia de Letras da Bahia e a Escola de Belas Artes, com curadoria de Juarez Paraíso, Nancy Novaes e Paulo Ormindo. Você, enquanto artista visual, Daniel, o que mais você faz? Os cartazes, certamente, uma das grandes marcas suas, mas você explora quais outras vertentes dessas artes plásticas? Aí, no caso, inicialmente eu sou designer de formação e justamente eu comecei a fazer os cartazes como artivismo para estar utilizando o meu conhecimento, né, minha atuação enquanto arte aplicada para estar fazendo algo com mais valor social, que eu considero mais interessante do que os materiais que eu faço comercialmente. E o recorte que eu tenho seguido nessa linha artística está bem definido no 2 de julho. Eu tenho feito, além dos lambis, ilustrações editoriais, inclusive para uma publicação da UNEB que vai sair em breve sobre o bicentenário da independência do Brasil na Bahia, com organização de Maria Leal, Virgínia Barreto e a Vanete Souza, né? E uma curadoria de Marielson Carvalho, que ele está fazendo uma seleção de artistas para que, junto com os trabalhos acadêmicos, tenham também trabalhos visuais, artísticos, para estar reforçando essa questão de iconografia, de novas imagens que ajudem a estar representando, expandindo as visualidades do 2 de julho. Porque, no caso, como eu estava comentando mais cedo, né, essa questão de iconografia ajuda Sim, na contação da história. Claro, não tenho dúvida. E é um repertório que complementa até para historiadores. Fantástico. Tem esses cartazes, estão nessa exposição, muitos também ao longo do percurso do 2 de julho, mas para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, estão disponíveis também em meios digitais? Quais são os canais? Sim. Aí na minha rede social, no Instagram, o @julienses, lá dá para acompanhar a maioria dos meus trabalhos. @julienses. @julienses. Esse Julienses do mês de julho, ou seja, LH. Exato. Julienses. Né? Julienses. Exato. Até perguntar para um personagem que eu gosto muito. Cipriano Barata entrou na sua... Não. Rapaz, se liga aí. O cara Aí tem vários que ainda tô pendente de fazer, né? Quero fazer o Batalhão dos Henriques, quero fazer o Cipriano, o Labatu. Eu dei preferência inicialmente para os populares. Aí, São quantos? Aí atualmente são 14 cartazes. 14 cartazes. Exato. Aí eu tinha os populares e expandi a lista para a Lapinha, por causa da pesquisa do Sérgio Guerra Filho. Sim. Ele está assessorando o arquiteto Adriano nesse projeto da reforma da Lapinha, e o Washington Falcão está fazendo as gravações com perícia lá no aço para que elas fiquem Esses perfeitas. que vão ser gravados no aço são personagens quais? Aí tem o Cabocla, que não são históricos, mas são alegóricos, né, da independência. Tem os Aramaris, que foi a inclusão de Sérgio para estar incluindo a questão indígena na independência. Nós temos as Caretas do Mingau, os Encorados. Aí tem algumas autoridades, Miguel Calmon, Encorados Lime Silva. de Pedrão. Exatamente, os Encorados de Pedrão. Aí que eu também estava querendo fazer, só que como é uma atividade que eu faço por minha conta, eu vou fazendo no meu ritmo, que vai sendo viável. Só que aí surgiu essa oportunidade, eu tive que parar tudo para poder participar da Essas reforma. obras gravadas em aço já para os festejos desse fim de semana. Exato. Amanhã é a abertura. Aí já está sendo divulgado até nas comunicações da prefeitura. Aí, hoje eu vou participar também de outro, logo mais, no Museu Tem Postal. Eu fiz uma versão dos meus cartazes julienses como postais para participar de um evento em São Paulo. Lá no evento eles comunicaram que os integrantes, né, eram só pesquisadores, a Escola Especial do Bicentenário, só que os pesquisadores, eu e os outros, só teríamos assim uma interação mais ao final. Aí para hackear o evento eu fiz uns postais e estava, à medida que ia conversando, conhecendo as pessoas e entregando. Você fez esses postais para um evento da USP, não é isso? Exato. Lá em São Paulo, e agora vão estar expostos também no Museu Tem Postal. Exato. Abertura hoje, às 9 horas da manhã. Aí a também. Ayala teve contato, a museóloga responsável pelo Tem Postal, né? Teve contato e me fez essa chamada. Daniel, a gente
quer os seus postais aqui, se autoriza, embora. Ô, Daniel, parabéns, muito legal. Cartazes belíssimos, essa de Maria Filipa, então, fantástico. E parabéns, viu? Que sejam sementes aí frutificando durante um longo percurso, não só pelo 2 de julho, mas ao longo aí da sua trajetória. A gente fica muito feliz pela sua arte e sucesso sempre. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Obrigado, muito obrigado, pessoal. Valeu pela chance de falar aqui dos personagens julienses. Viu? Maravilha. Artista visual Daniel Soto, que está tendo aí essa abertura na exposição da chamada Julienses. Não, 2 de julho. Isso. Exposição de Artes Plásticas, 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia, em homenagem, portanto, ao bicentenário, na Galeria Canizares, exposição que tem a curadoria de Paulo Ormindo, Juarez Paraíso e Nancy Novaes. Canizares, que fica ali na rua Araújo Pinho, número 112, Canela, Salvador. Muito legal. Parabéns mais uma vez, agora 7h49 na Tarde FM.